Data para depoimento pessoal. É bem interessante utilizar a legislação em áudio nos momentos menos produtivos do seu estudo, como no trânsito, na academia ou antes de dormir. Na minha preparação, eu usava o áudio da lei seca nas revisões, o que me garantia várias questões de prova. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal e dar um like, caso esse vídeo seja útil na sua preparação e para que eu me motive a postar mais e mais legislações em áudio por aqui. Vamos à nossa lei. Lei Complementar número 106, de 03 de janeiro de 2003, parte 02. Título 2. Do Estatuto dos Membros do Ministério Público. Capítulo 1. Da carreira. Artigo 50. O Ministério Público é constituído de um quadro permanente único, estruturado em carreira e escalonado em cargos de Procurador de Justiça, de Promotor de Justiça e de Promotor de Justiça substituto, agrupando cada classe os cargos da mesma denominação e equivalentes atribuições e responsabilidades. Capítulo 2. Do preenchimento dos órgãos de execução. Artigo 51. O preenchimento dos órgãos de execução do Ministério Público é feito por lotação, por designação ou por convocação, para exercício como titular, ou em substituição ou auxílio ao titular. Artigo 52. Aos procuradores de justiça cabe a titularidade, por lotação, das procuradorias de justiça. Artigo 53. Os promotores de justiça serão lotados, como titulares, em promotórias de justiça e os promotores de justiça substitutos em promotórias de justiça de substituição. Parágrafo único. Os promotores de justiça poderão ser designados, em caso de necessidade de serviço, para exercício cumulativo em outras promotórias de justiça, em substituição ou auxílio. Artigo 54. Os promotores de justiça integrantes do primeiro quinto da classe, em caso de incontornável necessidade de serviço e quando impossível a redistribuição do trabalho na forma do artigo 29 ou o suprimento da carência de pessoal por outro meio, poderão ser convocados para oficiarem, em substituição, nas procuradorias de justiça, observado o inciso 4 do artigo 22 desta lei. Capítulo 3. Do provimento originário. Seção 1. Do concurso. Artigo 55. O ingresso na carreira do Ministério Público dá-se-á em cargo de promotor de justiça substituto, após aprovação em concurso público de provas e títulos, organizado e realizado nos termos de regulamento editado pelo Conselho Superior do Ministério Público, com observância do disposto nesta lei, assegurada a participação do Conselho Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. O regulamento do concurso estipulará: 1. Os requisitos para a inscrição. 2. Prazo, não superior a 15 dias, a contar do encerramento das inscrições, para publicação, pelo presidente da comissão do concurso, da relação dos requerentes da inscrição. 3. Prazo, não inferior a 48 horas, contadas da publicação do indeferimento da inscrição, para a interposição de recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, que deverá proferir decisão em, no máximo, 5 dias. 4. O caráter eliminatório das provas de conhecimentos jurídicos, que serão escritas e orais, versando, no mínimo, sobre questões de direito penal, processual, civil, empresarial, administrativo, constitucional, tributário, tutela coletiva, infância e juventude, eleitoral e princípios institucionais do Ministério Público. 5. O caráter classificatório de prova de língua portuguesa. 6. A reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência física, desde que compatível com o exercício funcional, no percentual de até 5%. 7. As condições para aprovação. 8. As provas escritas de conhecimentos jurídicos serão divididas em A. Preambular, preferencialmente discursiva. E B. Específicas, necessariamente discursivas. Parágrafo 2º. Se for adotada, na prova preambular, a modalidade de questões objetivas de múltipla escolha, estas deverão ser de pronta resposta e apuração padronizada, em número previamente estabelecido pelo edital do concurso. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, 1. A prova não poderá ser elaborada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais. 2. As opções consideradas corretas devem ter embasamento na legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 3. Não será permitida consulta à legislação, súmulas e jurisprudência dos tribunais, anotações ou quaisquer outros comentários. Artigo 56. A abertura do concurso, por ato do Procurador-Geral de Justiça, será obrigatória, sempre que o número de vagas atingir 1/5 do número de cargos existentes na classe inicial da carreira do Ministério Público. Artigo 57. Assegurar-se-á ao candidato aprovado, no prazo de validade do concurso, a nomeação na ordem de classificação, dentro do número das vagas existentes.
Seção 2. Da investidura. Artigo 58. São requisitos para ingresso na carreira do Ministério Público: 1. Ser brasileiro. 2. Ser bacharel em Direito, tendo concluído o curso em escola oficial ou reconhecida. 3. Comprovar, pelo menos, 3 anos de prática profissional. 4. Estar em gozo dos direitos políticos. 5. Estar quite com serviço militar. 6. Gozar de saúde física e mental, constatada por exame médico em órgão oficial. 7. Ter conduta pública e particular irrepreensível, não haver sido demitido, em qualquer época, do serviço público, nem registrar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício do cargo. Parágrafo único. O regulamento do concurso fixará a oportunidade para a comprovação dos requisitos enumerados neste artigo, podendo estabelecer outras exigências para ingresso na carreira. Artigo 59. O candidato nomeado terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, a critério do Procurador-Geral de Justiça, para tomar posse no cargo. Parágrafo 1º. Até o ato da posse o candidato deverá apresentar declaração de seus bens e informar sobre a ocupação de outro cargo, função ou emprego, e sobre a existência de qualquer outra fonte de renda, em relação a si próprio e aqueles que vivam sob sua dependência econômica. Parágrafo 2. O Procurador-Geral de Justiça, perante o Conselho Superior do Ministério Público, dará posse aos nomeados, que prestarão compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir a Constituição e as leis, em defesa da sociedade. Parágrafo 3. Se o nomeado não tomar posse no prazo estabelecido neste artigo, tornar-se-á sem efeito o ato da nomeação. Artigo 60. O empossado deverá entrar em exercício imediatamente, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 1. Havendo motivo relevante, poderá ser-lhe concedido prazo de 30 dias para entrar em exercício, prorrogável por igual período. Parágrafo 2. Não entrando em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior, o empossado será exonerado ex officio. Seção 3. Do vitaliciamento. Artigo 61. Os 2 primeiros anos de exercício no cargo da carreira do Ministério Público serão de estágio confirmatório, durante o qual a atuação do promotor de justiça será acompanhada por comissão, presidida pelo Corregedor-Geral e constituída na forma do regulamento expedido pelo Conselho Superior do Ministério Público, com vistas à avaliação de suas condições para vitaliciamento, mediante verificação de suficiência dos seguintes requisitos: 1. Idoneidade moral. 2. Zelo funcional. 3. Eficiência. 4. Disciplina. Parágrafo 1º. A avaliação do requisito indicado no inciso 3 deste artigo será realizada pela Comissão de Estágio Confirmatório, com base nos relatórios apresentados pelos monitores vinculados ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, na forma e periodicidade definidas em deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, dando-se-lhe publicidade. Parágrafo 2º. O cumprimento anterior de estágio probatório ou confirmatório em outro cargo, ou de qualquer outro tipo de estágio com idêntico objetivo não isenta o promotor de justiça do estágio para vitaliciamento. Artigo 62. A comissão de estágio confirmatório, até 90 dias do término do biênio estabelecido no artigo anterior, encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público proposta de vitaliciamento ou não, acompanhada de relatório circunstanciado sobre o desempenho de cada promotor de justiça, considerados, motivadamente, os requisitos previstos naquele dispositivo. Parágrafo 1. No caso de o relatório concluir pelo não vitaliciamento do promotor de justiça, o Conselho, na forma do seu regimento interno, dele dará ciência ao interessado para, no prazo de 10 dias, querendo, apresentar defesa e produzir provas, sobre o que se manifestará a comissão em 72 horas. Parágrafo 2. Se não considerar satisfatória a defesa, o Conselho Superior receberá a impugnação e determinará a suspensão, até definitivo julgamento, do exercício funcional do membro do Ministério Público e do prazo para vitaliciamento. Parágrafo 3. Recebida a impugnação, o Conselho Superior determinará as diligências que entender cabíveis e, em seguida, abrirá vista ao vitaliciando para apresentação das alegações finais no prazo de 10 dias. Parágrafo 4. Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público receberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento. Parágrafo 5. O Conselho Superior decidirá, no prazo máximo de 60 dias, contados do recebimento da impugnação. Artigo 63. A decisão sobre o vitaliciamento, ou não, de promotor de justiça será proferida pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Conselho Superior.
Parágrafo 1º. Na hipótese de vitaliciamento, em contrariedade à proposta da comissão de estágio confirmatório, haverá recurso necessário para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que o apreciará em 30 dias. Parágrafo 2º. Na hipótese de não vitaliciamento, caberá recurso voluntário, no prazo de 15 dias, para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que o apreciará no mesmo prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Decidido o recurso, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhará o processo ao Procurador-Geral de Justiça para o fim de ser providenciado o respectivo ato de vitaliciamento ou, se for o caso, de exoneração. Parágrafo 4. Não interposto o recurso, caberá ao Conselho Superior encaminhar o processo ao Procurador-Geral de Justiça para os fins do parágrafo anterior. Capítulo 4. Do provimento derivado. Seção 1. Da promoção. Artigo 64. As promoções na carreira do Ministério Público serão voluntárias e, alternadamente, por antiguidade e por merecimento da classe de promotor de justiça substituto para a de promotor de justiça e desta para o cargo de procurador de justiça. Artigo 65. A antiguidade será apurada na classe e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma. Parágrafo 1. O eventual empate se resolverá, na classe inicial, pela ordem de classificação no concurso e, nas demais, pela antiguidade na carreira. Parágrafo 2º. Em janeiro de cada ano, o Procurador-Geral de Justiça mandará publicar, em diário oficial, a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público, computando-se, em anos, meses e dias, o tempo de serviço na classe, na carreira, no serviço público estadual e no serviço público em geral e o contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 3. As reclamações contra a lista deverão ser apresentadas ao Conselho Superior no prazo de 30 dias da respectiva publicação. Artigo 66. O merecimento será aferido pelo Conselho Superior do Ministério Público, com base nos seguintes critérios. 1. O procedimento do membro do Ministério Público, na vida pública e particular. 2. A pontualidade e o zelo no cumprimento dos deveres funcionais, aquilatados pelos relatórios de suas atividades e pelas observações feitas nas correições e visitas de inspeção. 3. A eficiência, a segurança e operosidade no desempenho de suas funções, verificadas através dos trabalhos produzidos. 4. A contribuição à organização e à melhoria dos serviços da instituição. 5. O aprimoramento de sua cultura jurídica, através da frequência e aproveitamento comprovados em cursos especializados oficiais ou reconhecidos. 6. A publicação de livros, teses, estudos e artigos, assim como a obtenção de prêmios, quando relevantes para o Ministério Público. 7. O número de vezes em que tenha figurado nas listas de merecimento. 8. A participação em cursos, simpósios, palestras ou reuniões de aprimoramento funcional promovidos pelos órgãos auxiliares ou de administração do Ministério Público, observada a carga horária e a periodicidade disciplinadas em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1. O Conselho Superior do Ministério Público estabelecerá, em regulamento, os dados com base nos quais se aplicarão os critérios alinhados neste artigo e a pontuação correspondente a cada um deles. Parágrafo 2. Para os fins do disposto neste artigo, o Corregedor-Geral do Ministério Público prestará aos demais membros do Conselho Superior as informações constantes dos assentamentos funcionais dos concorrentes, sendo sigilosa a sessão, durante a solicitação ou prestação dessas informações. Artigo 67. Para efeito de promoção por merecimento, o Conselho Superior do Ministério Público organizará, para cada vaga, lista tríplice, com os integrantes do primeiro quinto da lista de antiguidade que contém, pelo menos, 2 anos de exercício na respectiva classe, salvo se nenhum dos concorrentes preencher tais requisitos. Parágrafo 1. A lista de merecimento resultará dos 3 nomes mais votados, desde que obtida a maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas forem necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes da lista anterior. Parágrafo 2. Não poderão ser votados os membros do Ministério Público que estiverem afastados da carreira. Parágrafo 3. A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 3 nomes, quando o número de requerentes inviabilizar a formação de lista tríplice. Parágrafo 4. Será obrigatória a promoção do promotor de justiça que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, preferindo-se, entre 2 ou mais concorrentes numa dessas situações, aquele que tiver figurado o maior número de vezes em lista. Parágrafo 5. Não incidindo a regra do parágrafo anterior, será promovido o mais votado, observada a ordem dos escrutínios, ou, em caso de empate, o mais antigo da classe.
Artigo 68. Na indicação para promoção por antiguidade, somente pelo voto de 2/3 dos seus integrantes, poderá o Conselho Superior do Ministério Público recusar o membro do Ministério Público mais antigo na classe. Parágrafo 1. No prazo de 5 dias da sessão pública em que for deliberada a recusa, caberá recurso para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que em igual prazo decidirá. Parágrafo 2. A recusa suspenderá as votações subsequentes para as promoções, até julgamento de eventual recurso interposto. Artigo 69. Verificada a vaga para promoção, o Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de presidente do Conselho Superior do Ministério Público, dentro em 60 dias da data da vaga, publicará edital, com prazo de 5 dias, para a ciência e habilitação dos integrantes da classe concorrente. Parágrafo único. O Conselho Superior deliberará em 90 dias do término do prazo de inscrição, devendo o ato de promoção ser publicado no prazo máximo de 30 dias. Seção 2. Do reingresso e do aproveitamento. Artigo 70. O reingresso na carreira do Ministério Público se dará em virtude de reintegração ou reversão. Artigo 71. A reintegração, que decorrerá de decisão judicial transitada em julgado, é o retorno do membro do Ministério Público ao cargo, com ressarcimento dos direitos e vantagens não percebidos em razão da perda indevida do cargo, inclusive a contagem do período de afastamento dela decorrente como tempo de serviço, para todos os efeitos, observadas as seguintes normas. 1. Se o cargo estiver extinto, o reintegrado será posto em disponibilidade, sem prejuízo de vencimentos e vantagens. 2. Se o cargo estiver preenchido, seu ocupante será posto em disponibilidade, sem prejuízo de vencimentos e vantagens. 3. Se, em exame médico obrigatório, for considerado incapaz, o reintegrado será aposentado, na forma do artigo 108 desta lei. Parágrafo único. A disponibilidade prevista neste artigo cessará com o aproveitamento obrigatório na primeira vaga que venha a ocorrer na classe. Artigo 72. A reversão é o retorno à atividade do membro do Ministério Público aposentado por invalidez, cessada a causa da aposentadoria. Parágrafo 1. Dá-se-á a reversão na classe em que se aposentou o membro do Ministério Público, na primeira vaga a ser provida pelo critério de merecimento, que nela se abrir. Parágrafo 2. O pedido de reversão, devidamente instruído, será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, que o encaminhará ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para exame e deliberação. Artigo 73. O aproveitamento é o retorno ao exercício funcional do membro do Ministério Público posto em disponibilidade não punitiva. Parágrafo 1. O aproveitamento terá precedência sobre as demais formas de provimento e sobre a remoção. Parágrafo 2. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade, em caso de empate, o mais antigo na classe. Parágrafo 3. Aplica-se ao aproveitamento o disposto no inciso 3 do artigo 71. Capítulo 5. Da remoção. Artigo 74. A remoção de membro do Ministério Público, de um órgão de execução para outro, da mesma classe, quando voluntária, dá-se-á unilateralmente ou por permuta. Parágrafo único. A remoção compulsória ocorrerá quando exigir o interesse público, a juízo do Conselho Superior do Ministério Público e assegurada ao interessado ampla defesa, na forma que dispuser o regimento interno daquele órgão, cabendo recurso da decisão para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 dias. Artigo 75. A remoção voluntária unilateral será feita por antiguidade e por merecimento, alternadamente, aplicando-se, no que couber e com as modificações previstas neste artigo, o disposto nos artigos 64 a 69 desta lei. Parágrafo 1. Não poderão habilitar-se a remoção de que trata este artigo os membros do Ministério Público que tenham sido voluntariamente removidos nos 6 últimos meses anteriores à data do edital. Parágrafo 2. Para efeito de remoção por merecimento, o Conselho Superior organizará, sempre que possível, lista tríplice, composta pelos nomes dos concorrentes que obtiverem a maioria dos votos dos seus membros, procedendo-se a tantas votações quantas forem necessárias para esse fim. Artigo 76. A remoção por permuta, admissível entre membros do Ministério Público da mesma classe, dependerá de requerimento conjunto dirigido ao Procurador-Geral de Justiça e de aprovação por maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público, sendo vedada quando contrariar a conveniência do serviço ou quando acarretar prejuízo a outro membro do Ministério Público. Parágrafo 1. A remoção por permuta impede nova remoção voluntária unilateral de qualquer dos permutantes, nos 12 meses subsequentes à sua efetivação. Parágrafo 2º. A renovação da remoção por permuta somente será permitida após o decurso de 2 anos.
Parágrafo 3. É vedada a permuta entre membros do Ministério Público. 1. Quando um dos permutantes estiver habilitado à promoção por antiguidade em razão da existência de vaga na classe superior. 2. No período de 1 ano antes do limite de idade para a aposentadoria compulsória de qualquer dos permutantes. Capítulo 6. Da vacância. Artigo 77. A vacância de cargo da carreira do Ministério Público poderá decorrer de 1. Exoneração a pedido ou ex-ofício. 2. Demissão. 3. Promoção. 4. Aposentadoria. 5. Disponibilidade punitiva. 6. Falecimento. Parágrafo único. Dar-se-á a vacância na data do fato ou da publicação do ato que lhe der causa. Artigo 78. Será expedido ato de exoneração ex-ofício, nos casos de um membro do Ministério Público deixar de entrar em exercício no prazo legal, não ser vitaliciado ou tomar posse em outro cargo efetivo ou vitalício cuja acumulação não seja permitida. Capítulo 7. Das garantias e prerrogativas. Artigo 79. Os membros do Ministério Público estão sujeitos a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias. 1. Vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício, observado o disposto nos artigos 61 a 63 desta lei, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial proferida em ação civil própria e transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior do Ministério Público, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. 3. Irredutibilidade de vencimentos e vantagens, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição da República e nesta lei. Artigo 80. Nos casos de extinção do órgão de execução ou da comarca, ou ainda de mudança de sede, como for definida em deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, será facultado ao membro do Ministério Público remover-se para outro órgão de execução de igual classe, observando-se nesses casos o disposto no artigo 71, parágrafo único desta lei. Artigo 81. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras leis. 1. Ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo, procedimento ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o juiz ou a autoridade competente. 2. Não estar sujeito à intimação ou convocação para comparecimento, exceto se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão superior competente do Ministério Público, ressalvadas as hipóteses constitucionais. 3. Não ser preso ou detido senão por ordem escrita do tribunal competente, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena de responsabilidade e relaxamento da prisão. 4. Não ser indiciado em inquérito policial, observando-se o disposto no parágrafo 1 deste artigo. 5. Ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça deste Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 6. Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. 7. Ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados relativos à sua pessoa, nos órgãos da instituição. Parágrafo 1. Quando, no curso da investigação, houver indício de prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. Parágrafo 2. O Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral de Justiça, poderá habilitar-se como assistente em ação civil ajuizada em face de membro do Ministério Público em virtude de ato praticado no exercício das suas funções. Artigo 82. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de suas funções, além de outras previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras leis. 1. Ter as mesmas honras e receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário, junto aos quais oficiem. 2. Ter vista dos autos após distribuição aos órgãos perante os quais oficiem e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. 3. Receber intimação pessoal em qualquer processo ou procedimento, através da entrega dos autos com vista ao membro do Ministério Público com atribuição. 4. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que emitir ou pelo teor de suas manifestações, podendo ainda pronunciar-se livremente sobre os processos e procedimentos sob sua atribuição, ressalvadas as hipóteses de sigilo legal. 5. Ingressar e transitar livremente.
A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos integrantes do órgão julgador. B. Nas salas de audiências, dependências de secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça, inclusive de registros públicos, delegacias de polícia, quartéis e outras repartições, no horário de expediente ou fora dele, sempre que se ache presente qualquer servidor ou empregado. C. Em qualquer estabelecimento de internação ou segregação, individual ou coletiva, independentemente de marcação de hora, de revista ou de qualquer outra condição incompatível com suas prerrogativas. D. Revogado. E. Em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. 6. Examinar, em qualquer juízo ou tribunal, autos de processos ou procedimentos findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. 7. Examinar, em qualquer repartição policial, civil ou militar, peças de informação de qualquer natureza e autos de flagrante ou inquérito, findos ou em curso, ainda que conclusos à autoridade competente, podendo copiar peças, tomar apontamentos e adotar outras providências. 8. Ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. 9. Usar vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público. 10. Sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou dos presidentes dos órgãos judiciários ou dos demais órgãos perante os quais oficiem, inclusive nas sessões solenes. 11. Ter prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, quando em atividade institucional de caráter urgente. 12. Colocar à disposição dos órgãos de origem, em seu local de atuação, após o respectivo pronunciamento e a devida comunicação, os autos de qualquer processo ou procedimento que lhe tenha sido entregue com vista. 13. Ter presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público previstas nesta lei complementar são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis, não excluindo as estabelecidas em outras leis. Artigo 83. Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida na forma de resolução do Procurador-Geral de Justiça, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Parágrafo único. Serão consignadas na cédula de identidade as prerrogativas constantes do caput dos artigos 81, 3, 4 e 6, de 82, 5, c e 11, desta lei. Capítulo 8. Dos vencimentos, vantagens e direitos. Seção 1. Dos vencimentos e vantagens. Artigo 84. A remuneração do membro do Ministério Público será fixada em nível condizente com a relevância de sua função e de forma a compensar todas as vedações e incompatibilidades que lhe são impostas. Artigo 85. A política remuneratória do Ministério Público observará o disposto na Constituição e em leis de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 86. A indenização de transporte, a bolsa de estudo de caráter indenizatório, o auxílio pré-escolar, o auxílio alimentação e a aquisição de obras jurídicas destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do Ministério Público serão disciplinados em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. As obras jurídicas destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do Ministério Público serão adquiridas, única e exclusivamente, para compor o acervo bibliotecário da instituição. Artigo 87. Os vencimentos dos membros do Ministério Público são fixados com diferença de, no máximo, 10% de uma para outra classe da carreira, a partir do cargo de Procurador de Justiça, garantindo-se a este os mesmos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral de Justiça, excluídas as gratificações inerentes ao cargo. Parágrafo 1. A diferença referida no caput deste artigo permanecerá sendo de 10% até 31 de dezembro de 2003, sendo a partir desta data fixada por resolução do Procurador-Geral de Justiça, após aprovação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, respeitado o limite de 5%, desde que suportado por dotações orçamentárias próprias. Parágrafo 2. O membro do Ministério Público convocado ou designado para substituição terá direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo e o do substituído, incidindo, ainda, essa diferença sobre o percentual de gratificação adicional por tempo de serviço. Parágrafo 3. É vedada a percepção cumulativa da gratificação estabelecida no inciso 8 do artigo 91 desta lei, com a diferença de vencimentos prevista no parágrafo anterior. Artigo 88. É defeso tomar a remuneração ou os vencimentos dos membros do Ministério Público como base, parâmetro ou paradigma dos estipêndios de qualquer classe ou categoria funcional estranha aos seus quadros.
Artigo 89. Os vencimentos e vantagens dos membros do Ministério Público devem ser pagos até o último dia do mês a que corresponderem. Artigo 90. Consideram-se vencimentos, para os efeitos desta lei, a soma do valor do vencimento base com o da verba de representação do Ministério Público. Artigo 91. Além dos vencimentos, são asseguradas as seguintes vantagens aos membros do Ministério Público. 1. Ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança. 2. Auxílio moradia, nas sedes de órgãos de execução onde não houver residência oficial condigna para o membro do Ministério Público. 3. Salário família, na forma da legislação estadual pertinente. 4. Diárias. 5. Suspenso, em concessão de liminar na DIN número 2831. 6. Gratificação adicional por tempo de serviço. 7. Gratificação pelo efetivo exercício em órgão de atuação de difícil provimento, assim definido pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 8. Gratificação pelo exercício cumulativo de funções, na forma de resolução do Procurador-Geral de Justiça. 9. Gratificação pelo exercício de cargos ou funções de confiança, nos órgãos da Administração Superior do Ministério Público. 10. Gratificação de magistério, por aula ou palestra proferida em curso promovido ou patrocinado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, bem como por entidade conveniada com a instituição, exceto quando receba remuneração específica para essa atividade. 11. Gratificação adicional de permanência. 13. Gratificação pela prestação de serviços de natureza especial. 14. Demais vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral. Parágrafo 1. O membro do Ministério Público, cuja remoção ou promoção, salvo por permuta, importarem necessária mudança de residência, perceberá ajuda de custo para transporte e reinstalação de até 100% de seus vencimentos. Parágrafo 2º. O valor máximo da gratificação a que se refere o inciso 7 do caput deste artigo será de 10% do subsídio do membro do Ministério Público beneficiário. Parágrafo 3º. Perceberá diária um membro do Ministério Público que, em razão da função, tiver de se deslocar da sede do órgão onde tenha exercício, observadas as condições fixadas em resolução do Procurador-Geral de Justiça e obedecidos os seguintes limites máximos. A. 30ª parte do subsídio, nos deslocamentos para fora do Estado. B. 90ª parte do subsídio, nos demais casos. Parágrafo 4. A gratificação adicional por tempo de serviço será de 10%, incidente sobre os vencimentos, para os 3 primeiros anos de serviço e de 5% por triênio subsequente, até o limite de 60%. Parágrafo 5. O membro do Ministério Público, quando exercer a acumulação de suas funções com as de outro cargo da carreira, perceberá gratificação não excedente a 1/3 de seus vencimentos. Parágrafo 6. A gratificação de magistério será fixada e reajustada em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 7. A gratificação adicional de permanência será paga ao membro do Ministério Público que, tendo completado o tempo de serviço suficiente para a aposentadoria voluntária, permanecer em efetivo exercício e corresponderá a 5%, calculado sobre o total de sua remuneração, por ano de serviço excedente daquele tempo, até o limite de 25%, iniciando-se o pagamento um ano após a aquisição do direito à aposentadoria voluntária. Parágrafo 8. As vantagens relacionadas nos incisos 1, 2, 4, 7, 8 e 9 a 14 do caput deste artigo serão regulamentadas em ato do Procurador-Geral de Justiça, atendidos os limites e as condições estabelecidas nos parágrafos anteriores. Parágrafo 9. São considerados serviços de natureza especial, dentre outros, a participação efetiva em bancas examinadoras e comissões de concursos públicos do Ministério Público, os plantões judiciários em geral e a fiscalização de concursos, assim definidos em ato do Procurador-Geral de Justiça, que fixará os respectivos valores, observado o mínimo de 5% e o máximo de 10% do subsídio. Parágrafo 10. Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no artigo 7, 8, 12, 17, 18 e 19 da Constituição da República. Seção 2. Das licenças. Artigo 92. Conceder-se-á licença. 1. Para tratamento de saúde. 2. Por motivo de doença em pessoa da família. 3. A gestante. 4. Paternidade. 5. Em caráter especial. 6. Para trato de interesses particulares. 7. Por motivo de afastamento de cônjuge. 8. Para casamento. 9. Por luto. 10. Por adoção, na forma de atuar ser editado pelo Procurador-Geral. 11. Nos demais casos previstos em outras leis aplicáveis ao Ministério Público. Artigo 93. O membro do Ministério Público comunicará ao Procurador-Geral de Justiça o lugar onde poderá ser encontrado, quando em gozo de licença.
Artigo 94. O membro do Ministério Público licenciado não poderá exercer qualquer de suas funções, nem exercitar qualquer função pública ou particular, ressalvados, quanto a atividades particulares, os casos dos incisos 5 a 7 do artigo 92 desta lei. Parágrafo único. Salvo contraindicação médica, o membro do Ministério Público licenciado oficiará nos autos que tiver recebido com vista antes de iniciado o gozo da licença, na forma da resolução do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 95. A concessão de licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção feita por médico do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público. Parágrafo único. A licença dependerá de inspeção por junta médica, quando o prazo inicial, ou das prorrogações por período ininterrupto, ultrapasse 30 dias. Artigo 96. A licença por doença em pessoa da família será concedida pelo mesmo prazo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, quando o membro do Ministério Público comprovar, mediante inspeção médica, nos termos do artigo anterior, a indispensabilidade da assistência pessoal ao familiar enfermo, que não possa ser prestada concomitantemente ao exercício de suas funções. Parágrafo único. Consideram-se pessoas da família, para os efeitos deste artigo, os ascendentes, descendentes, o cônjuge ou companheiro, e dependentes legais, para fins previdenciários, do membro do Ministério Público. Artigo 97. Observadas as condições do artigo 95, dá-se a licença à gestante por até 4 meses, prorrogáveis, em caso de aleitamento materno, por mais 2 meses. Artigo 98. Ao membro do Ministério Público será concedida a licença paternidade de 30 dias, contados do nascimento. Parágrafo único. A licença paternidade de que trata a presente lei será aplicada também aos casos de adoção. Artigo 99. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público, o membro do Ministério Público terá direito ao gozo de licença em caráter especial, pelo prazo de 3 meses, parceláveis em períodos não inferiores a 30 dias, com todos os direitos e vantagens do cargo ou função que esteja exercendo. Parágrafo 1º. Adquirido o direito à licença especial. 1. Não haverá prazo para ser exercitado. 2. Seu gozo poderá ser suspenso por ato excepcional do Procurador-Geral de Justiça, fundamentado na necessidade do serviço. Parágrafo 2º. A licença especial poderá ser convertida em pecúnia indenizatória, não se estendendo aos inativos, na forma disciplinada em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 100. Ao membro do Ministério Público, após o vitaliciamento, poderá conceder-se, a critério do Procurador-Geral de Justiça e pelo prazo de 1 ano, prorrogável uma só vez por igual período, licença sem vencimentos e vantagens para tratar de interesses particulares. Artigo 101. Será concedida ao membro do Ministério Público licença, sem vencimentos e vantagens, para acompanhar o cônjuge ou companheiro investido em mandato para o Congresso Nacional ou mandado servir fora do Estado, se servidor público civil ou militar. Artigo 102. Dá-se a licença por luto, com duração de 8 dias, contados do óbito, no caso de falecimento do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão do membro do Ministério Público. Artigo 103. Será concedida ao membro do Ministério Público licença por seu casamento, pelo prazo de 8 dias, contados do dia da celebração civil. Seção 3. Do afastamento. Artigo 104. Além dos demais casos previstos nesta lei, o membro do Ministério Público poderá afastar-se do cargo, ou do órgão de execução, conforme o caso, para 1. Exercer cargo eletivo ou a ele concorrer, observada a legislação pertinente. 2. Exercer a presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. 3. Pelo prazo máximo de 5 dias úteis, comparecer, mediante autorização ou designação, individual ou coletiva, do Procurador-Geral de Justiça, a congressos, seminários ou encontros, promovidos pela instituição ou pelos órgãos ou entidades referidos no inciso anterior, ou relacionados, também a critério do chefe da instituição, com as funções do interessado. 4. Ministrar ou frequentar, com aproveitamento, cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos, mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público. 5. Filiar-se a partido político. 6. Integrar o Conselho Nacional do Ministério Público ou o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1. O afastamento de membro do Ministério Público para concorrer a cargo público eletivo dá-se-á sem prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens, salvo no caso de eleição a se realizar em outro Estado da Federação. Parágrafo 2. Salvo no caso do inciso 3 deste artigo, o afastamento implicará, sempre, suspensão do prazo para vitaliciamento.
Parágrafo 3. No caso do inciso 5 deste artigo, o afastamento dar-se-á sem a percepção de vencimentos ou vantagens, os quais somente serão restabelecidos com requerimento de registro de candidatura a cargo eletivo, perante o órgão competente da Justiça Eleitoral, ou a partir da desincompatibilização prevista na lei eleitoral, cessando o pagamento, salvo se o membro do Ministério Público comprovar o seu desligamento do partido, no dia imediato à proclamação dos eleitos. Parágrafo 4. Ainda que o membro do Ministério Público tenha permanecido 2 anos afastado para a frequência de curso no exterior, ser-lhe assegurado, em comprovando a necessidade, um período suplementar de afastamento, a ser fixado pelo Conselho Superior, imprescindível para a defesa da tese ou dissertação. Seção 4. Das férias. Artigo 105. Os membros do Ministério Público gozarão férias individuais de 60 dias, remunerados com os vencimentos e vantagens do cargo, acrescidos de 1/3 do total respectivo, a cada ano de efetivo exercício. Parágrafo 1. Os primeiros 60 dias de férias somente poderão ser gozados após 12 meses de efetivo exercício, contados do início deste. Parágrafo 2. As férias serão gozadas por períodos, consecutivos ou não, de 30 dias cada um, nos meses indicados em requerimento, observadas a antecedência e demais condições estabelecidas em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 3. As férias não gozadas serão concedidas, acumuladamente ou não, dentro do prazo de 5 anos contados da data da respectiva aquisição. Parágrafo 4º. Por ato excepcional do Procurador-Geral de Justiça, fundamentado na necessidade de serviço, poderá o membro do Ministério Público ter suspenso até 1/3 de cada período de suas férias, desde que deferida com antecedência mínima de 3 meses, caso em que terá o direito de optar pela fruição em outra oportunidade, ou receber os dias suspensos em pecúnia indenizatória. Parágrafo 5. Não poderá entrar em gozo de férias o membro do Ministério Público que tiver processo ou procedimento em seu poder, por tempo excedente ao prazo legal. Seção 5. Da aposentadoria e da disponibilidade. Subseção 1. Da aposentadoria. Artigo 106. O membro do Ministério Público será aposentado, com proventos integrais, compulsoriamente, aos 70 anos de idade ou por invalidez e, facultativamente, desde que atenda às seguintes condições. A. 60 anos de idade e 35 de contribuição previdenciária, se homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição previdenciária, se mulher. B. 10 anos de efetivo exercício no serviço público. E C. 5 anos de efetivo exercício na carreira. Parágrafo 1. Ao membro do Ministério Público que tenha ingressado regularmente na carreira até 16 de dezembro de 1998, aplicar-se-ão as regras contidas no artigo 8 e parágrafos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, no que lhe for aplicável. Parágrafo 2. Ao membro do Ministério Público que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para a obtenção da aposentadoria, aplicar-se-á o disposto no artigo 3 e parágrafos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, no que lhe for aplicável. Artigo 107. A aposentadoria compulsória vigorará a partir do dia em que for atingida a idade limite. Artigo 108. A aposentadoria por invalidez será concedida a pedido ou decretada de ofício e dependerá da verificação, em inspeção de saúde, por junta médica, determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, de moléstia que venha a determinar, ou que haja determinado, o afastamento contínuo da função por mais de 2 anos. Artigo 109. Os proventos da aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos vencimentos e vantagens percebidos no serviço ativo, a qualquer título, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria conforme o disposto na Constituição Federal. Parágrafo único. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados serão pagos na mesma ocasião e na mesma folha de pagamento em que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade. Subseção 2. Da disponibilidade. Artigo 110. Ficará em disponibilidade um membro do Ministério Público, com vencimentos e vantagens integrais, nas hipóteses dos artigos 71, 1 e 2. Parágrafo único. O membro do Ministério Público em disponibilidade continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer, no respectivo órgão de execução, quando couber. Seção 6. Dos direitos previdenciários.
Artigo 111. A previdência social dos membros do Ministério Público, mediante contribuição, é objeto de regime próprio instituído por lei. Artigo 112. O regime de previdência social dos membros do Ministério Público tem por finalidade assegurar a seus participantes e dependentes meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, de inatividade compulsória ou voluntária, definidos na forma das normas constitucionais e legais específicas, bem assim, garantir encargos familiares, em razão do falecimento daqueles de quem dependiam economicamente. Parágrafo único. Aos membros do Ministério Público são assegurados, ainda, todo e qualquer benefícios instituído a seu favor por norma legal ou específica ou outros que sejam reconhecidos ou criados em prol dos servidores públicos estaduais em geral. Artigo 113. A pensão por morte, quando devida aos dependentes de membros do Ministério Público, corresponderá à totalidade dos vencimentos e vantagens ou proventos do falecido, assegurada a revisão do benefício, na forma do artigo 109 desta lei. Parágrafo único. A lei a que se refere o artigo 111 definirá a forma de nomeação, identificação e habilitação dos beneficiários da pensão, a ordem de preferência destes, os modos de rateio e extinção do benefício da pensão por morte e as fontes de recursos para suprimento do disposto no artigo anterior. Artigo 114. Ao cônjuge sobrevivente, em sua falta, aos herdeiros ou dependentes de membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o auxílio funeral em importância igual a 1 mês de vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido. Capítulo 9. Do tempo de serviço. Artigo 115. A apuração do tempo de serviço dos membros do Ministério Público será feita em dias, convertendo-se um número de dias em anos e meses, à razão de 365 dias por ano e 30 dias por mês. Artigo 116. Será computado integralmente, para os efeitos de disponibilidade e acréscimos o tempo. 1. De serviço prestado à administração direta federal, estadual e municipal, inclusive o militar. 2. De serviço prestado a qualquer entidade da administração indireta ou fundacional federal, estadual ou municipal. 3. De exercício da advocacia, inclusive como provisionado, solicitador ou estagiário, comprovável na forma que se estipular em resolução do Procurador-Geral de Justiça, até o limite de 15 anos. 4. De estágio forense instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça, inclusive do antigo Distrito Federal e dos extintos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Parágrafo 1. Nos casos de serviços prestados à iniciativa privada ou no exercício de atividade autônoma, em que tenha havido, em qualquer das hipóteses, a correspondente contribuição previdenciária, bem como nas situações dos incisos 1 e 2, o tempo de serviço será igualmente computado para fins de aposentadoria. Parágrafo 2. Em nenhuma hipótese será computado cumulativamente tempo de serviço simultâneo com o exercício no Ministério Público ou em mais de uma das situações previstas neste artigo. Artigo 117. Salvo para fins de vitaliciamento, considerar-se-á em efetivo exercício do cargo membro do Ministério Público. 1. Em gozo de férias ou de licença prevista no artigo 92, exceto as elencadas nos seus incisos 6 e 7. 2. Em missão oficial. 3. Convocado para serviço militar e demais serviços obrigatórios por lei. 4. Afastado, nas hipóteses legais. 5. Em disponibilidade, nos casos dos artigos 71, 1 e 2, 80, desta lei. Capítulo 10. Dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público. Artigo 118. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei. 1. Manter ilibada a conduta pública e particular. 2. Zelar por suas prerrogativas, pela dignidade de suas funções, pelo respeito aos membros da instituição e pelo prestígio da justiça. 3. Indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal. 4. Obedecer aos prazos processuais. 5. Atender ao expediente forense e assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente sua presença. 6. Desempenhar com zelo e presteza suas funções. 7. Declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei. 8. Adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face de irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo. 9. Tratar com urbanidade os magistrados, advogados, partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça. 10. Residir, se titular, na comarca ou região correspondente à sua lotação, observado o disposto em resolução do Procurador-Geral de Justiça. 11. Prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição. 12. Identificar-se em suas manifestações funcionais.
13. Atender às autoridades e aos interessados, a qualquer momento, nos casos e situações urgentes, mantendo-se permanentemente disponível para o cumprimento da missão social a que se destinam seu cargo e sua função. 14. Atender às convocações e determinações de caráter administrativo e de ordem geral emanadas dos órgãos da administração superior do Ministério Público. 15. Encaminhar ao Corregedor-Geral do Ministério Público relatórios periódicos, para os fins do artigo 24, 4 e 5, desta lei. 16. Manter informado o Procurador-Geral dos meios para ser localizado, mesmo durante férias ou licença. 17. Comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente, a audiência ou a sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término. 18. Velar pela conservação e correta utilização dos bens confiados à sua guarda. 19. Encaminhar ao Corregedor-Geral do Ministério Público, quando da promoção, remoção voluntária ou substituição, declaração referente aos processos e procedimentos que estejam com vista aberta ao Ministério Público, permanecendo a eles pessoalmente vinculado. 20. Apresentar anualmente declaração dos seus bens e informar sobre a ocupação de outro cargo, função ou emprego, e sobre a existência de qualquer outra fonte de renda, em relação a si próprio e àqueles que vivam sob sua dependência econômica. Parágrafo único. Os membros do Ministério Público não estão sujeitos a ponto, mas o Procurador-Geral poderá estabelecer normas para a comprovação do comparecimento, quando necessário. Artigo 119. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações. 1. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 2. Exercer a advocacia. 3. Exercer atividade empresarial ou participar de sociedades empresárias, exceto como cotista ou acionista. 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 5. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito de afastar-se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer. Parágrafo único. Constituem funções do Ministério Público, não se lhes aplicando o inciso 4 deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação da instituição e o exercício de cargos e funções de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares. Artigo 120. Além das vedações decorrentes do exercício de cargo público, aos membros do Ministério Público é, ainda, vedado especialmente: 1. Valer-se de sua condição funcional para desempenhar atividade estranha às suas atribuições ou para lograr vantagem de qualquer natureza, que não decorra de previsão legal. 2. Ausentar-se do país sem autorização do Procurador-Geral de Justiça, salvo nos casos de férias e licenças, sem prejuízo do disposto no inciso 16 do artigo 118. Capítulo 11. Dos impedimentos, incompatibilidades e suspeições. Artigo 121. É defeso ao membro do Ministério Público exercer as suas funções em processo ou procedimento judicial ou extrajudicial, nos casos de impedimento previstos na legislação processual. Artigo 122. O membro do Ministério Público não poderá, quando concorrer ou for interessado seu cônjuge, companheiro ou companheira ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau. 1. Participar da comissão de concurso e banca examinadora. 2. Fiscalizar prova de concurso para ingresso na carreira. 3. Participar de indicação para promoção, remoção ou convocação. Parágrafo único. Ao membro do Ministério Público é vedado manter, sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Artigo 123. O membro do Ministério Público não poderá atuar em órgão de execução junto a juízo, no qual esteja em exercício qualquer das pessoas mencionadas no artigo anterior. Artigo 124. O membro do Ministério Público dá-se-á por suspeito quando: 1. Tenha emitido parecer, respondido à consulta ou de qualquer forma opinado publicamente sobre o fato do processo ou procedimento. 2. Houver motivo de ordem íntima que o iniba de funcionar. 3. Nos demais casos previstos na legislação processual. Parágrafo único. O membro do Ministério Público, na hipótese prevista no inciso 2 deste artigo, comunicará sua suspeição ao Procurador-Geral de Justiça, em expediente reservado. Neste caso, poderá o Procurador-Geral de Justiça, como medida compensatória, designar o que se declarou suspeito para atuar em procedimentos de atribuição do órgão tabelar, havendo expressa concordância deste, sem direito à percepção de qualquer vantagem correlata. Capítulo 12. Da responsabilidade funcional. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 125. Pelo exercício irregular de suas funções, o membro do Ministério Público responde penal, civil e administrativamente.
Parágrafo 1. A atividade funcional dos membros do Ministério Público é sujeita à inspeção permanente, na forma dos artigos 24, 1 e 2, 30, 2 e 42, parágrafo 2, desta lei. Parágrafo 2. O membro do Ministério Público será civilmente responsável somente quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do membro do Ministério Público apurar-se-á sempre através de procedimento instaurado pela Corregedoria Geral do Ministério Público, observado o disposto no inciso 5 do artigo 19 desta lei. Seção 2. Das faltas e penalidades. Artigo 127. Constituem infrações disciplinares. 1. Negligência no exercício das funções. 2. Descumprimento de dever funcional. 3. Infringência de proibição ou vedação. 4. Procedimento reprovável ou conduta que importe em desrespeito às leis em vigor, às autoridades constituídas ou à própria instituição. 5. Revelação de segredo que conheça em razão de cargo ou função. 6. Abandono de cargo. 7. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo. 8. Prática de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4, da Constituição da República. Artigo 128. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares. 1. Advertência. 2. Censura. 3. Suspensão. 4. Demissão. 5. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Artigo 129. A pena de advertência será aplicada por escrito, de forma reservada, em caso de 1. Negligência no exercício das funções. 2. Infringência das vedações previstas no inciso 2 do artigo 120. 3. Descumprimento de dever funcional previsto no artigo 118. 3, 5, 6 e 9 a 20, desta lei. Artigo 130. A pena de censura será aplicada por escrito, de forma reservada. 1. Em caso de descumprimento de dever funcional previsto no artigo 118. 1, 2, 4, 7 e 8, desta lei. 2. Na reincidência em falta anteriormente punida com advertência. 3. Na prática das infrações previstas nos incisos 4 e 5 do artigo 127 desta lei. Artigo 131. A pena de suspensão, de 10 até 90 dias, será aplicada. 1. Na infringência de vedação prevista nos incisos 1, 3, 4 e 5 do artigo 119 e no inciso 1 do artigo 120, ambos desta lei. 2. Na reincidência em falta anteriormente punida com censura. 3. Na prática da infração prevista no artigo 127, 6, se inferior a 30 dias. Parágrafo 1º. A suspensão importa, enquanto durar, na perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, anuindo expressamente o interessado, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, ficando o membro do Ministério Público obrigado a permanecer em serviço. Parágrafo 3º. O prazo para a anuência referida no parágrafo anterior será de 5 dias, contados da data da intimação da decisão que determinou a suspensão do interessado. Artigo 132. A pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, será aplicada por motivo de interesse público, a juízo do Conselho Superior do Ministério Público, nos casos de 1. Infringência à proibição prevista no inciso 1 do artigo 120, se, não obstante a gravidade, não for punível com demissão. 2. Na segunda reincidência em falta anteriormente punida com suspensão. Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, o Conselho Superior do Ministério Público, se não deliberar pela disponibilidade, poderá determinar a aplicação da pena de suspensão, na forma do artigo 131. Artigo 133. Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a prática de nova infração, nos 5 anos seguintes à ciência da imposição definitiva de sanção disciplinar, inclusive na hipótese do parágrafo 2 do artigo 131. Artigo 134. A demissão do cargo será aplicada 1. Ao membro vitalício do Ministério Público, mediante ação civil própria, nos casos de a. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial condenatória transitada em julgado. B. Exercício da advocacia. C. Abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. D. Prática de improbidade administrativa. 2. Ao membro do Ministério Público não vitalício, mediante processo administrativo, nas mesmas hipóteses das alíneas do inciso anterior e ainda no caso de falta grave, incompatível com o exercício do cargo.
Parágrafo 1. A ação civil para decretação da perda do cargo do membro vitalício do Ministério Público será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, perante o Tribunal de Justiça deste Estado, após autorização do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, por maioria simples. Parágrafo 2. A mesma ação será proposta para cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, nos casos de falta punível com demissão, praticada quando o membro inativo do Ministério Público se achava em exercício. Parágrafo 3. Para os fins deste artigo, consideram-se incompatíveis com o exercício do cargo os crimes dolosos contra o patrimônio, contra a administração e a fé pública, os que importem lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados à guarda do Ministério Público, e os previstos no artigo 5, inciso 43, da Constituição da República. Parágrafo 4. Além das hipóteses previstas no parágrafo anterior, são considerados incompatíveis com o exercício do cargo os crimes, cuja prática, no caso concreto, venha a ser assim considerada na deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça que autorizar a propositura da ação civil. Parágrafo 5. Respondendo o membro do Ministério Público a processo criminal pela prática dos crimes descritos no parágrafo 3, ou a qualquer outro crime que possa ser considerado incompatível com o exercício do cargo, deliberará o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante provocação do Procurador-Geral de Justiça, sobre o afastamento do membro do Ministério Público de seu órgão de execução até o trânsito em julgado da decisão, permanecendo o mesmo à disposição do Procurador-Geral de Justiça nesse período. Parágrafo 6º. A atribuição prevista no parágrafo 1º aplica-se a todas as ações civis de que possa resultar a perda do cargo do membro vitalício do Ministério Público, qualquer que seja o fórum competente para o respectivo processo e julgamento. Artigo 135. Na aplicação das penalidades disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da instituição ou da justiça. Parágrafo único. Em função do disposto no caput deste artigo, poderá ser aplicada pena mais branda do que a especificamente cominada para a infração. Artigo 136. Compete: 1. Ao Corregedor-Geral do Ministério Público aplicar as penas de advertência e censura a promotor de justiça. 2. Ao Procurador-Geral de Justiça. A. Aplicar as penas de advertência e censura a Procurador de Justiça. B. Aplicar a pena de suspensão. C. Impor ao membro do Ministério Público não vitalício a pena de demissão. D. Editar os atos de disponibilidade punitiva e de demissão de membro vitalício do Ministério Público, após o trânsito em julgado da ação civil para perda do cargo. Artigo 137. Extinguir-se-á, por prescrição, a punibilidade administrativa da falta. 1. Em 2 anos, quando aplicáveis as penas de advertência ou censura. 2. Em 3 anos, quando aplicável a pena de suspensão. 3. Em 5 anos, quando cabíveis a disponibilidade, a demissão ou a cassação de aposentadoria. Parágrafo único. A falta, prevista na lei penal como crime, terá sua punibilidade extinta no mesmo prazo de prescrição deste, tomando-se sempre por base a pena cominada. Artigo 138. A prescrição começa a correr do dia em que a falta for praticada ou, nas faltas continuadas ou permanentes, do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência. Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração do processo disciplinar e a decisão recorrível neste proferida, bem como a citação na ação civil para perda do cargo. Capítulo 13. Do processo disciplinar. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 139. A apuração das infrações disciplinares será feita mediante processo de natureza administrativa, instaurado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, asseguradas as garantias da ampla defesa e do contraditório, observado sempre o sigilo, salvo se o indiciado a ele renunciar. Parágrafo 1. O processo disciplinar será: 1. Ordinário, quando cabíveis as penas de suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. 2. Sumário, nos casos de faltas apenadas com advertência ou censura. Parágrafo 2. Independe de processo disciplinar a propositura da ação civil para perda do cargo, na hipótese de condenação irrecorrível pela prática de crime incompatível com o exercício do cargo, prevista nos parágrafo 3 e 4 do artigo 134. Artigo 140. O processo disciplinar será precedido de sindicância, de caráter investigatório, quando insuficientemente instruída a notícia de infração imputável a promotor de justiça, e dependerá de autorização do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, quando imputável o Procurador de Justiça, que será previamente ouvido pelo Corregedor-Geral.
Parágrafo 1. Tratando-se de representação contra procurador de justiça, se houver urgência, o Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, determinará a realização das diligências necessárias, comunicando-as imediatamente àquele colegiado. Parágrafo 2. Na sindicância, colher-se-ão as provas através dos meios pertinentes, observado o disposto no artigo 145, e obrigatoriamente ouvido o sindicado. Parágrafo 3. Encerrada a sindicância contra promotor de justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo máximo de 60 dias, contados de sua abertura, prorrogável por igual período, em razão da necessidade do serviço, decidirá quanto à instauração do processo disciplinar. Parágrafo 4. O Corregedor-Geral poderá delegar competência a Subcorregedor-Geral do Ministério Público para atuar como sindicante. Artigo 141. Ao instaurar processo disciplinar ordinário, ou no curso deste, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá representar ao Procurador-Geral de Justiça para o afastamento provisório do imputado de suas funções, se necessária a medida para garantia da regular apuração dos fatos. Parágrafo 1. O afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do imputado, terá duração de até 60 dias, prorrogável, no máximo, por mais 30 dias. Parágrafo 2. Tratando-se de falta punível com as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 128, imputada a membro do Ministério Público ainda não vitaliciado, o afastamento importará na imediata suspensão do exercício funcional e do prazo para vitaliciamento, na conformidade do disposto no artigo 62, parágrafo 2 e 4, desta lei. Artigo 142. Aplicam-se supletivamente ao processo disciplinar, no que couber, as normas da legislação processual penal e civil. Seção 2. Do processo disciplinar ordinário. Artigo 143. O ato de instauração do processo disciplinar deverá conter o nome e a qualificação do indiciado, a exposição sucinta dos fatos a ele imputados e a respectiva capitulação legal. Artigo 144. O processo disciplinar será conduzido por comissão designada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, sob sua presidência, ou de seu substituto legal, e integrada por 2 outros membros vitalícios do Ministério Público, da mesma classe, preferencialmente mais antigos, ou de classe superior à do imputado. Parágrafo 1. Quando se tratar de procurador de justiça, a presidência será do Corregedor-Geral, salvo nos casos de impedimento ou suspeição. Parágrafo 2. Um dos membros da comissão será designado relator, cabendo-lhe 1. Sugerir as provas e diligências necessárias à comprovação dos fatos. 2. Emitir parecer sobre os requerimentos apresentados pelo imputado. 3. Elaborar a parte expositiva do relatório final. Parágrafo 3. Os trabalhos serão secretariados por servidor do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público, lotado na Corregedoria Geral, que prestará compromisso de bem desempenhar suas funções e de observar rigorosamente o sigilo. Artigo 145. À comissão serão assegurados todos os meios necessários ao desempenho de suas funções, sendo-lhe facultado o exercício das funções e prerrogativas asseguradas aos membros do Ministério Público nos artigos 35, 1 e 6, e 82, 6 a 8, desta lei. Parágrafo 1. Os órgãos estaduais e municipais, sob pena de responsabilização de seus titulares, deverão atender com a máxima presteza às solicitações da comissão, inclusive as requisições de técnicos e peritos, feitas por intermédio do Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo 2. Para a apuração de fatos fora do território do Estado, a comissão poderá delegar atribuição a um de seus membros. Artigo 146. A comissão deverá iniciar seus trabalhos dentro de 5 dias de sua constituição e concluí-los, com a apresentação de relatório final, no prazo máximo de 120 dias, contados da citação do imputado, prorrogável por mais 60 dias, a critério do Corregedor-Geral ou, na hipótese do artigo 11, 22, desta lei complementar, a juízo do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. A inobservância dos prazos estabelecidos neste artigo não acarretará nulidade do processo, podendo importar, contudo, em falta funcional dos integrantes da comissão. Artigo 147. Instalada a comissão de processo disciplinar, o seu presidente encaminhará os autos ao relator, para que proponha, em 5 dias, as provas e diligências que entender necessárias, sobre o que decidirá a comissão nos 5 dias seguintes, designando, então, data para depoimento do indiciado e determinando sua citação. Parágrafo 1. A citação será pessoal, com antecedência mínima de 10 dias da data marcada para o depoimento do indiciado, entregando-se a este cópia do ato de instauração do processo e da decisão da comissão quanto às provas e diligências a serem realizadas.
Parágrafo 2º. Não sendo encontrado o indiciado, ou furtando-se ele a citação, esta se fará por edital, publicado por 3 vezes em Diário Oficial, na parte relativa ao expediente do Ministério Público, com prazo de 10 dias, a contar da última publicação, para comparecimento, a fim de ser ouvido. Parágrafo 3. Depois de citado, o indiciado não poderá, sob pena de prosseguir o processo à sua revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido regularmente intimado. Parágrafo 4º. As intimações do indiciado, para os atos procedimentais, ser-lhe-ão feitas na pessoa de seu defensor, quando aquele não estiver presente, sempre com a antecedência mínima de 3 dias, mediante termo de ciência nos autos, comunicação postal com aviso de recebimento, ou publicação em Diário Oficial, no expediente do Ministério Público. Parágrafo 5. Salvo o disposto no parágrafo 2 deste artigo, as publicações concernentes ao andamento de processo disciplinar serão feitas com omissão do nome do indiciado e de qualquer dado pelo qual se possa identificá-lo, limitando-se a referir o número do feito, de série própria da Corregedoria Geral do Ministério Público, o nome dos advogados constituídos ou do defensor dativo e a finalidade da publicação. Artigo 148. Da data marcada para o depoimento do indiciado, correrá o prazo de 15 dias para o oferecimento de sua defesa preliminar, juntada de documentos e rol de testemunhas, no máximo de 8, requerimento de perícias e demais provas. Parágrafo 1. A comissão poderá indeferir, fundamentadamente, as provas desnecessárias, impertinentes ou requeridas com intuito meramente protelatório. Parágrafo 2. Se o indiciado não atender à citação, nem se fizer representar por procurador, será declarado rével, sendo-lhe designado defensor dativo, pelo Corregedor-Geral, sem prejuízo da intervenção, em qualquer fase do processo, de defensor por ele constituído. Artigo 149. A comissão procederá a todos os atos e diligências necessários ao completo esclarecimento dos fatos, podendo ouvir testemunhas, promover perícias, realizar inspeções locais e examinar documentos e autos. Parágrafo único. Será assegurado ao indiciado o direito de participar, pessoalmente ou por seu defensor, dos atos procedimentais, podendo contraditar e reinquirir testemunhas, oferecer quesitos e indicar assistentes técnicos. Artigo 150. Encerrada a produção de provas, abrir-se à vista dos autos ao indiciado para oferecer razões finais, no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e em dobro. Artigo 151. Decorrido o prazo do artigo anterior, a comissão, nos 15 dias subsequentes, remeterá o feito ao órgão competente para a decisão, com relatório conclusivo, no qual proporá justificadamente o arquivamento do processo ou a punição do indiciado, especificando, neste caso, as disposições legais transgredidas e as sanções aplicáveis. Parágrafo único. Divergindo os membros da comissão quanto aos termos do relatório, deverão constar do processo as razões apresentadas pelos divergentes. Artigo 152. Recebido o processo, o órgão competente deverá julgá-lo no prazo de 60 dias, podendo 1. Julgar improcedente a imputação, determinando o arquivamento do processo. 2. Aplicar ao indiciado a penalidade cabível, observado o disposto no artigo 135 e seu parágrafo único. 3. Autorizar o Procurador-Geral de Justiça a ajuizar ação civil para decretação de perda do cargo. Parágrafo único. A propositura da ação civil para perda do cargo acarretará o afastamento do membro do Ministério Público do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e vantagens do cargo. Artigo 153. Da decisão que julgar procedente a imputação, caberá recurso para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 15 dias. Parágrafo único. O recurso deverá ser julgado no prazo de 60 dias, contados do recebimento dos autos. Seção 3. Do processo disciplinar sumário. Artigo 154. O processo disciplinar sumário, para a apuração de falta punível com advertência ou censura, será instaurado e conduzido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, observado o disposto no artigo 140 desta lei. Artigo 155. Aplicam-se ao processo disciplinar sumário as disposições relativas ao processo disciplinar ordinário, com as seguintes modificações. 1. As atribuições conferidas à Comissão de Processo Disciplinar serão exercidas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ou por delegação. 2. O número de testemunhas arroladas pelo indiciado não excederá de 3. 3. Os prazos para defesa preliminar e para razões finais serão de 5 e 10 dias, respectivamente. 4. O prazo para a conclusão do processo será de 90 dias, prorrogável por mais 60, conforme definido no artigo 146. Seção 4. Da revisão do processo disciplinar.
Artigo 156. Admitir-se-á, a qualquer tempo, salvo na hipótese de decretação de perda do cargo, a revisão do processo disciplinar de que tenha resultado imposição de sanção, sempre que forem alegados vícios insanáveis no procedimento ou prova nova que justifique o reexame da decisão. Parágrafo 1. Não constituirá fundamento para revisão a simples alegação de injustiça da penalidade imposta. Parágrafo 2. Não será admitida a reiteração do pedido de revisão pelo mesmo motivo. Artigo 157. A revisão poderá ser pleiteada pelo punido ou, se falecido, desaparecido ou interdito, por seu curador, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 158. O pedido de revisão será dirigido ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que, se o admitir, determinará seu processamento, na forma regimental, em apenso aos autos originais e designará a comissão revisora composta por 3 procuradores de justiça que não tenham participado do processo disciplinar. Artigo 159. Concluída a instrução no prazo máximo de 30 dias, a comissão revisora relatará o processo em 10 dias e encaminhará ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que decidirá dentro de 30 dias. Artigo 160. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a sanção aplicada, com o restabelecimento, em sua plenitude, dos direitos por ela atingidos, exceto se for o caso de aplicar-se penalidade mais branda. Artigo 161. O membro do Ministério Público punido com advertência ou censura poderá requerer ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça o cancelamento das respectivas notas em seus assentamentos, decorridos 5 anos da decisão final que as aplicou, desde que não tenha sofrido, no período, nova punição, nem esteja respondendo à sindicância ou processo disciplinar. Título 3. Das disposições finais e transitórias. Artigo 162. É assegurada aos membros do Ministério Público que, anteriormente à publicação da emenda número 20 à Constituição da República, preenchiam os requisitos exigidos em lei, a contagem em dobro dos períodos de férias e de licenças não gozadas para fins de aposentadoria. Artigo 164. Os membros do Ministério Público aposentados conservarão as prerrogativas e as honras do cargo e terão porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Artigo 165. Aos membros do Ministério Público, admitidos anteriormente à promulgação da Constituição da República de 1988, fica assegurado o que dispõe o parágrafo 3 do artigo 29 do respectivo ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 166. Aplica-se aos ocupantes dos cargos de Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público, Subcorregedor-Geral do Ministério Público, Chefe de Gabinete e Secretário-Geral do Ministério Público disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 113, de 24 de agosto de 2006. Parágrafo único. Se o designado para exercer as funções de secretário-geral do Ministério Público não for membro da instituição, será investido no cargo em comissão de idêntica nomenclatura, símbolo SA. Artigo 167. Enquanto não dispuser o Ministério Público de médicos em seu quadro de serviços auxiliares, as inspeções médicas poderão ser feitas pelo Departamento de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Administração ou órgão de idêntica competência que venha a substituí-lo. Artigo 168. Fica mantida, como órgão de divulgação cultural do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, a sua revista. Artigo 169. Decorridos 120 dias da vigência desta lei, serão convocadas eleições para o preenchimento das 2 novas vagas para o Conselho Superior, criadas pelo artigo 20. Parágrafo único. Os eleitos tomarão posse até 15 dias após o pleito, extinguindo-se os respectivos mandatos juntamente com os dos demais conselheiros. Artigo 170. O dia 05 de outubro será considerado o Dia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 171. As insígnias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de uso exclusivo dos seus membros, e as vestes talares serão instituídas por resolução do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 172. Ficam criados 02 cargos de promotor de justiça para exercício na capital e no interior, respectivamente, em órgãos de execução destinados à proteção dos idosos. Artigo 173. O cargo de Secretário-Geral de Administração do Ministério Público é de livre nomeação do Procurador-Geral de Justiça, com remuneração correspondente ao símbolo SA, no caso de não ser nomeado membro da instituição. Artigo 174. Todas as normas desta lei, restritivas ou impeditivas de direito, não se aplicam aos atuais ocupantes de cargos ou funções nelas referidas.
Artigo 175. Os artigos da Lei Complementar nº 28, de 21 de maio de 1982, que cuidam das atribuições dos órgãos de execução do Ministério Público, permanecerão em vigor até a edição das resoluções que dispuserem sobre as novas atribuições. Artigo 176. Esta lei entra em vigor em 1 de janeiro de 2003, revogadas as disposições em contrário, especialmente, em tudo que não estiver mantida pela presente lei, a Lei Complementar nº 28, de 21 de maio de 1982 e a referência, mediante remissão ao artigo 1 da Lei nº 680, de 08 de novembro de 1983, aos destinatários da referida Lei Complementar, contida no artigo 3 da Lei Complementar nº 68, de 07 de novembro de 1990. Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2003. Rosinha Garotinho